Ilha da Madeira tem de especial para mim? Eu sei que paira felizmente na ilha, não é? Conseguimos sair sem ter qualquer problema, sem ter qualquer dificuldade, conseguimos nos dirigir a qualquer parte. A minha parte preferida da ilha é a zona do Caniçal, mas fico Caniçal por causa da orografia mais plana, e eu prefiro os lugares mais planos. Sou Jonas Ascensão, tenho 51 anos e gosto de carros americanos. Bem, o gosto pelos carros já vem desde pequeno, não é verdade? Mas os gostos dos americanos acabou por nascer a partir de uma viagem que fiz com a esposa a Las Vegas e encontramos um Cadillac na realidade lá. Quando chegamos a Portugal, passado um tempo, encontramos-o na internet à venda e decidimos comprá-lo, não é? Foi engraçado porque fui lá 2 vezes. A primeira vez que lá fui gostava do carro, mas fiquei um pouco decepcionado porque o carro estava muito estragado, não é? É um carro que veio do continente americano, mais precisamente do Canadá, e sabemos as estradas lá no inverno como é que é, com sal, o chassi estava completamente deteriorado, não é? Mas, visto que a estrutura básica do carro principal estava bom, decidi na mesma avançar com a compra e partir para a reparação do carro, que levou 2 anos e qualquer coisa para pô-lo no estado que está. Os carros americanos, a sensação é única na realidade. Portanto, são carros grandes, são carros com cilindradas grandes também, não é? Está-se a falar de um carro de 6.300 e qualquer coisa de centímetros cúbicos, mais conhecido por um motor 390, ou seja, um motor bastante grande, 325 cavalos de fábrica, um carro com caixa automática, que nos dá um prazer enorme porque faz tudo sozinho, quase. Em virtude da sua orografia, não são carros ideais para circular cá na ilha, não é? Contudo, por serem diferentes e únicos, faz que sejam especiais, não é? Não há ninguém que passe por estes carros e que não consiga deixar de olhar. As melhores estradas para andar aqui com estes carros, especialmente com estes carros, são as estradas mais largas, não é? Há estradas no Funchal que não se consegue passar, e mesmo que passe é um risco, portanto é melhor não arriscar, não quero rebentar o carro, portanto será sempre as estradas antigas ou então a via rápida, não é? Não há outras estradas cá para andar. Mas uma das estradas mais bonitas para mim é a estrada que vai até o Caniçal, neste caso. A reação é sempre de espanto, na realidade, porque é um carro que já não se vê praticamente na rua a andar, não é? São carros que consomem muito, são carros que foram desaparecendo ao longo do tempo por causa do consumo que tinham, ou seja, a maior parte das pessoas não conseguiam mantê-los, acabaram por enviá-los todos para a sucata, não é? E este, vamos dizer, que é um abençoado porque fui salvo. Efetivamente há muito carro na Madeira, não é? Sempre houve uma paixão pelo automobilismo na Madeira, basta ver que o Rally Vinho Madeira já tem muitos anos, não é? E desde pequeno que a gente vai ver o Rally e somos aficionados pelos carros, não é? Sempre teve gosto pelos carros, apareceu as oportunidades, fui adquirindo. O Mercury, por exemplo, fui adquirido antes deste até. Andei atrás do carro para quase um ano, atrás do senhor para me o vender. Ele dizia que não vendia e lá houve um dia que ele decidiu que vendia. E engraçado que só vendia se fosse um pacote de 2. Ele tinha um carro de 1918, com jantes em madeira. É um carro de museu, na realidade, e só vendia os 2. Eu não queria o de 1918 porque é um carro que eu não tinha como guardar e queria este carro. E então adquiri os 2, acabei por vender um, que estava bom para quem poderia andar com ele, e adquiri e restaurei o carro também desde o zero. Desarmei todo o carro e arranjei-o também. Este é um carro que era de um cliente que estava numa sucata, tinha uma sucata aqui na Madeira. Portanto, eu conheci o carro dentro de um contentor, jogado, tudo muito maltratado. Eu gosto de ter as mãos na massa, portanto, basicamente eu dou a pintura, claro, o pintor faz, a chapa, o pintor faz a chapa, mas a montagem, a mecânica, eu faço questão de o fazer.
Portanto, tudo o que tem a ver com a mecânica eu desarmei e armei e arranjei os travões, arranjei o motor, tudo isso eu consegui fazer. Alguma eletricidade, o eletricista é sempre preciso uma ajuda, não é? Maior, o estufador também, tenho o estufador que faz todo esse trabalho e que monta, mas agora tudo o que é a montagem do carro faço questão de limpar e preparar cada peça para ser montada no carro, de forma que ele fique o mais original possível e o mais limpo e apresentável possível, não é? Claro. Não é fácil de restaurar os carros americanos. Tudo o que é mecânica consegue-se fazer quase tudo, se não mesmo tudo. Agora, tudo o que é chapas é muito mais complicado de conseguir. Mando vir da América e este fui 2 vezes lá buscar material para este carro e este fui uma vez. Há muito pouco carros americanos da década de 50, 60 na Madeira. Eu não conheço. Da década de 50, 60 pode haver mais meia dúzia, pouco mais do que isso. Basta ver pelas exposições que acontecem. Americano, dos anos 50, 60, há muito pouco mesmo. Eu tenho uma história aqui do Cadillac, depois do carro estar pronto e termos posto o carro a trabalhar, o carro começou a fazer muito fumo. E eu disse, depois da reparação do carro estar pronto, tinha a andar. O carro agora faz fumo, não se conseguia estar ao pé do carro. Falei com um, falei com o outro, ninguém sabia. Depois, entretanto, falei com uma pessoa amiga que tinha estado na Venezuela e contei-lhe o que é que se estava a passar. Eu tinha arranjado tudo o que era preciso. E eu não percebia porque o carro estava a fazer aquele fumo, o que é que acontecia. Hoje, o carro tem uma particularidade, dentro do carburador tem um barrilinho em latão, que tinha entrado gasolina para dentro e que como tinha estado muito tempo parado, estava a fazer a abertura de mais gasolina. Ora, uma coisa muito simples, foi só substituir esse barrilhinho, o carro começou a trabalhar e eu pensei que o motor tinha-se estragado por estar parado. E eu disse, não percebi. O Mercury é um carro mais difícil de andar. É um carro não é caixa automática, é um carro 4.700 cilindrada, um 202. Por não ter caixa automática, não ter direção assistida. É um que eu já adquiri, ele de fábrica vem com direção assistida, mas era um extra e este não traz. E eu adquiri essa direção assistida, ainda não montei no carro e vou montar a direção assistida e provavelmente vai ser mais vezes, porque o carro tem uma direção muito pesada. Eu penso que nós temos um amor extra aos carros. Há peças que não eram precisas, digamos assim, levá-las a um extremo tão grande e mandamos para o mar, por exemplo, não é? Para que tenhamos os carros o mais limpos e o mais bem apresentados possível. Não para mostrar, mas eu penso que é pelo gosto de ter, acima de tudo. Pela minha parte é pelo gosto de ter e de olhar e ver que o carro está minimamente muito bem apresentado. Eu sei que 100% apresentável, são carros antigos, é muito difícil conseguir levá-lo a 100% ao rigor, a não ser que se compre as peças todas novas, não é? Coisa que não é fácil adquirir peças para o carro, por exemplo, isto foi mandado fazer, não há. O que há também não presta. Eles vendem, mas o que há também não presta, então foi mandado fazer. Há peças que eu gostaria de ver mandadas fazer, mas também são extremamente difíceis de fazer, não é? Felizmente temos bons artesãos, principalmente no continente, e conseguimos fazer, por exemplo, estas peças. São difíceis de conseguir, mesmo no mercado norte-americano, visto que já há poucos carros destes. E muitos que há também já estão alterados, não é? Já não estão iguais, os motores da frente, mudou muita coisa no carro. Tentei manter o máximo original do carro, porque é dentro da originalidade que eu gosto dos carros. Bem, o conselho que eu daria a um jovem, se quisesse adquirir um carro, que comprasse um carro que goste e que tenha condições para poder mantê-lo, acima de tudo, não é? Por forma que se possa prolongar ao máximo no tempo a vida útil destas máquinas, não é?